Olá, Ricardo Cuziola, com conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. Antes de começar o vídeo, eu quero trazer um recado muito importante para você. Nos primeiros vídeos aqui desse ano, eu disse que a gente teria muitas novidades ao longo de 2018 e eu trago agora a primeira novidade para você. Além dos cursos online que você já conhece, dos quais você pode obter mais informações no primeiro link que está aqui na descrição desse vídeo, né? Garantir a sua vaga também em qualquer um desses cursos, o curso de introdução aos materiais plásticos, o curso de otimização do processo de injeção, analista técnico em moldes de injeção, além desses que você já conhece. Agora no mês de fevereiro eu vou ministrar um curso presencial sobre materiais plásticos para impressão 3D. Tá? 8 horas de curso, em vagas limitadíssimas, apenas 30 vagas, para participar desse curso presencial, onde eu vou falar um pouco a respeito dos processos de impressão 3D, as tecnologias existentes, vou falar um pouco a respeito de fundamentos de materiais plásticos, quais são os principais materiais destinados à fabricação de peças por impressão 3D, suas principais propriedades, aplicações, quando escolher qual o material mais adequado para a sua aplicação, e alguns fundamentos a respeito de design de peças plásticas. Tá? Então, se você trabalha com impressão 3D ou está interessado em entrar nesse ramo, esse curso vai ser muito interessante para você. E por que eu resolvi montar esse curso e ministrar esse curso sobre materiais plásticos para impressão 3D? Porque eu realmente acredito que a impressão 3D, ou a fabricação aditiva, né, ou a fabricação que originalmente se chamava de prototipagem rápida, né? Eu realmente acredito que esse seja o futuro da fabricação de peças, não só plásticas, mas em muitos outros materiais. Né? Eu realmente acredito que com a evolução dessa tecnologia, mais e mais espaço ela vai ter no desenvolvimento e inclusive na fabricação de peças plásticas mais customizadas, mais funcionais, mais complexas, né, com mais integração de função. Tá? E por esse motivo, o vídeo de hoje, no vídeo de hoje eu quero trazer para você uma pequena introdução a respeito da impressão 3D e como ela se compara com outras técnicas de transformação de materiais plásticos, tá certo? Você vai poder baixar o diagrama que eu vou mostrar para você, com essa comparação, né, um PDF muito simples. Para isso, basta se cadastrar na minha lista VIP, tem o link aqui na descrição do vídeo, você clica nesse link, deixa o seu e-mail na página que vai se abrir, e nesse endereço você vai receber uma mensagem minha. Você precisa entrar na mensagem, clicar no link de confirmação para poder efetivar o seu cadastro e ter acesso ao PDF. Esse procedimento ele é fundamental, muito importante para garantir a sua privacidade, a segurança das informações que a gente troca. Se você não fizer esse procedimento, você não vai ter acesso ao PDF. Se você já está cadastrado na lista e quer fazer o download mesmo assim, você segue os mesmos passos. Clica no link para eu saber que é um assunto do seu interesse, né, deixa seu e-mail novamente e você vai ser direcionado imediatamente para a página de download. Ok? Muito bem, então impressão 3D, né, o que é essa técnica de fabricação de peças que está crescendo cada vez mais, está se difundindo cada vez mais, está fazendo com que não só a indústria, mas o indivíduo, né, a pessoa, cada vez mais você mesmo pode fabricar suas peças plásticas na sua casa, né, como se você estivesse imprimindo uma folha de papel, você pode imprimir uma peça plástica. O que é essa tecnologia? Bom, existem várias tecnologias de impressão 3D, na verdade, né? Existem várias formas de se fazer uma peça plástica impressa pela tecnologia 3D, mas tem uma das técnicas que é a mais difundida, é a que a maior parte dos usuários, né, e das pessoas que trabalham, das pessoas que utilizam a impressão 3D, se utilizam, né, que é a FDM, ou a Fused Deposition Modeling, né, a deposição de material fundido, camada a camada, né, onde você vai construindo material camada a camada, e por isso se chama um outro nome para impressão 3D, a fabricação aditiva, né, onde você vai adicionando camadas de materiais, camadas muito finas de materiais, uma em cima das outras, à medida que você vai então
construindo a peça. E é por isso que eu vou utilizar como exemplo do que é a impressão 3D nesse vídeo, essa tecnologia. Tá? Então eu vou mostrar uma animação para você aí na tela agora. Aí, você está vendo essa animação, né? Eu tenho um esquema aqui muito simples sobre a impressão 3D, né? O que é uma impressora 3D, tá? Um esquema mesmo, né? Basicamente o que você tem é um computador e nesse computador você roda um software de desenho, né? Esse software você modela a peça que você quer construir e esse mesmo software ele pode quebrar essa peça em finas camadas, né? Ele faz com que essa peça aqui seja dividida em pequenas camadas horizontais que vão representar então cortes na sua peça. E ele planeja também o caminho que o cabeçote da impressora, né? A gente tem aqui a impressora 3D, ela é formada por uma estrutura lateral, tipicamente ela é formada por uma estrutura ou uma caixa, né, lateral aqui, onde você tem uma barra onde corre esse cabeçote aqui, tá? Esse cabeçote, então, ele pode correr para um lado, para o outro, para frente, para trás e para cima e para baixo. Então ele se move nas 3 dimensões. É como se fosse, então, uma impressora, a impressora que você tem na sua casa para imprimir folhas de papel, né, ligada a um computador. A diferença é que esse cabeçote, além de se movimentar para o lado, para o outro, para frente e para trás, ele se movimenta para cima também, e ao invés de depositar tinta sobre um papel, ele vai depositando um filamento, né, uma camada de material fundido, né, aqui a gente tem esse filamento de material plástico, que está na forma de um rolo aqui, né, e é alimentado nesse cabeçote. Esse cabeçote ele é aquecido e ele funde o material e vai fazendo a deposição desse material camada a camada de acordo com o que esse software programou, né? De acordo com a espessura das camadas que esse software, ou que você na verdade definiu nesse software, a espessura das camadas e o caminho que esse cabeçote vai fazer. Vamos, para você poder entender um pouco melhor o processo de impressão 3D, vamos dar uma olhada, vou dar um zoom nessa região da impressora para que você possa então ver como esse processo funciona, né? Vamos lá. Então aqui eu aproximei essa região da impressora, né? Você tem aqui o filamento de material plástico sendo alimentado nesse cabeçote. Como eu disse, o cabeçote ele está aquecido, né? Então ele vai fundir o material aqui dentro e existe um mecanismo que vai fazer com que esse filamento seja alimentado continuamente aqui a esse cabeçote. Você vai ter uma abertura aqui, né? um orifício na ponta desse cabeçote, e à medida que ele se movimenta, ele vai fazer uma deposição de material plástico fundido sobre a base, né, a mesa que a gente chama da impressora 3D. Essa mesa ela pode ou não ser aquecida, depende muito do tipo de impressora, do tipo de material que você vai utilizar, tá? Mas basicamente o que ela vai fazer é pegar as instruções que o software, que você introduziu no software, e vai passar a fazer a impressão propriamente dita do material. Ela vai fazer a deposição de uma camada de material plástico fundido, né, nessa mesa, seguindo as orientações desse software. A espessura dessa camada vai ser determinada por você também, naquele software que controla a impressora, né? Ela pode ser maior ou menor, dependendo da resolução que você quer. E aí você vai então tendo a movimentação desse cabeçote para cima e ele vai fazendo a deposição de camada após camada do material plástico fundido. Então, construindo aquela peça que você projetou no seu computador, tá? Então é daí que vem o nome impressão 3D. E obviamente aqui eu estou mostrando essa camada, né, ela subindo apenas na vertical e da esquerda para a direita, mas obviamente que você teria uma movimentação nesse outro eixo que estaria entrando na tela e saindo da tela aí também, para você poder ter uma peça tridimensional completa, tá? Então, à medida que você vai depositando camada após camada, essas camadas vão se solidificando, né? O material plástico vai se solidificando, vai se resfriando, e você vai ter então a sua peça fabricada, pronta para uso, que você pode aí ter, como eu disse, na sua casa, ligado no seu computador pessoal. Essa impressora, como você tem a sua impressora de papel, ela pode estar do lado aí do seu computador e você ter a sua peça impressa aí imediatamente, em poucos minutos, poucas horas, vai depender aí do tamanho
da sua peça, tá certo? Agora, como é que então esse processo que você acabou de ver na animação se compara com outras técnicas de moldagem de peças plásticas? E é exatamente esse o tema que eu quero trazer para você agora. Vamos lá. Vamos lá então. Como é que a gente pode correlacionar e comparar a impressão 3D com a moldagem tradicional, seja um processo de injeção, principalmente a injeção, ela é muito comparada com a injeção, pelo fato de você fazer peças tridimensionais, peças complexas, né? Mas a gente pode estender essa comparação para praticamente qualquer tipo de moldagem de peças plásticas, tá? Então, o primeiro aspecto muito importante da impressão 3D é que com a tecnologia atual que nós temos desenvolvida, né, ela é destinada à moldagem em pequena ou micro escala, né? Normalmente quando você vai ter uma produção de uma quantidade muito pequena de peças ou até mesmo uma única peça, né? Você vai gerar uma única peça com aquela geometria para fazer aquela função. Nesses casos, a impressão 3D ela é muito interessante, ela até relativamente mais econômica do que a própria moldagem tradicional, por exemplo, a injeção, uma vez que para você poder realizar a injeção, você precisa de um molde, e esse molde tem um custo que normalmente se justifica quando você tem a fabricação em larga escala, né? A fabricação em massa de uma quantidade muito grande de peças, né? A tendência da impressão 3D, à medida que a tecnologia avança, é exatamente você poder fazer uma fabricação em uma escala um pouco maior, né? Eu enxergo que essa seja uma tendência possível aí da impressão 3D, fazer uma produção em escala um pouco maior, inclusive tirando a dependência que os processos de moldagem tradicional têm da construção de uma ferramenta de moldagem, tá? Então, esse é o primeiro aspecto aí da impressão 3D comparada com as moldagens tradicionais. Impressão 3D, baixa escala, pequenas quantidades, e moldagem tradicional, grande escala, né, larga escala, produção em massa de uma grande quantidade de peças. Segundo, é a alta customização. Até talvez uma própria consequência dessa moldagem em pequena escala seja que a impressão 3D, você pode ter uma alta customização da sua peça. Você pode fabricar uma única peça com a sua característica, com a sua cara, né, com o seu design único, exclusivo, que ninguém mais tem. Tá? Porque você não depende de um molde, novamente, você não precisa construir um molde para ter uma peça super customizada. Já na moldagem tradicional, como você depende de uma ferramenta, você tem muito pouca ou nenhuma customização, porque uma vez que você tem a ferramenta, todas as peças que vão ser fabricadas com aquela ferramenta vão ter aquela mesma característica, vão ser cópias daquela ferramenta. E aí, nesse caso, você acaba não tendo uma customização, você acaba tendo uma comunização de características para uma quantidade muito grande de peças. Tá? Então a impressão 3D, uma outra característica muito interessante dela é a possibilidade de customizar a peça, fazer a peça exatamente para o cliente, para a pessoa que vai utilizar, nas dimensões que vão ser utilizadas. Isso é muito interessante, principalmente para aplicações da impressão 3D na área médica, por exemplo, na fabricação de próteses, na fabricação de órteses, né? Solados de calçado customizados, aqueles calçados para atletas, né? Onde a palmilha ela se encaixa perfeitamente ao pé, então você escaneia o pé do atleta, gera um arquivo tridimensional do pé, né? Dessa pessoa, e transforma então esse arquivo em uma peça impressa pela tecnologia 3D, e aí você tem então uma peça super customizada, tá? O que não é o possível, pelo menos não economicamente viável na moldagem tradicional. Uma outra característica é que a impressão 3D, pelo menos atualmente, ela é muito utilizada pelos praticantes de hobbies, para a fabricação de protótipos ou para a fabricação de soluções únicas, né? Então, é muito comum você ter pessoas que gostam de bonecos, figuras, né, para depois você pintar, né, modelos plásticos, modelos de pessoas ou de carros, modelos de máquinas,
né? Pessoas que utilizam a impressão 3D, né, para a fabricação de modelos plásticos para o hobby, né, onde você depois vai poder dar um acabamento, o seu acabamento, fazer uma pintura estilizada. Então ela é muito utilizada nesse segmento. Para protótipos também ela é muito utilizada, então você está desenvolvendo uma peça, seja ela em que tipo de material for, mas você precisa testar esse design, você precisa visualizar esse design, manipular essa geometria antes de partir para a fabricação definitiva. Então a impressão 3D ela é muito utilizada também para a fabricação de protótipos e para soluções únicas, né, onde você vai ter, tá ligado com a customização, você vai ter uma peça que ela é única, ela tem uma geometria e nunca mais vai precisar ser replicada, ou vai precisar ser replicada muito poucas vezes, né? Moldagem em muito pequena escala. Então você tem aí a possibilidade de impressão 3D para esse tipo de característica. Já a moldagem tradicional, ela é típica para a indústria, para a fabricação de peças pela indústria, para uma quantidade bastante grande de pessoas. Tá? Então, a impressão 3D, hoje ainda ela é muito utilizada por pessoas, por indivíduos, né? A indústria se utiliza da impressão 3D mais para a fabricação de protótipos e realmente peças de teste, né? E a moldagem tradicional ainda é usada mais pela indústria para a fabricação definitiva propriamente dita. Tá? Então, uma outra característica interessante aí. Na impressão 3D, nós temos um acabamento superficial da peça. Eu até coloquei aqui, entre aspas, uma expressão que talvez nem exista no português, mas é um acabamento menos top, menos superior, né? Não que o acabamento em impressão 3D seja ruim, né? Por isso que eu usei aqui essa expressão, entre aspas, menos top. Não é que o acabamento seja ruim, mas ele é um acabamento que você tem aí uma irregularidade superficial. Existem técnicas que você pode utilizar, inclusive, para melhorar esse acabamento superficial de peças impressas em 3D, tá? Mas, comparada com a moldagem tradicional, principalmente com a moldagem por injeção, onde você pode ter aí acabamento super premium, super top, acabamento espelhado, brilhante, né? Peças com altíssima transparência, altíssima transmissão de luz, né? Esse tipo de característica, ainda na impressão 3D a gente está engatinhando. Existem algumas tecnologias que proporcionam um acabamento realmente melhor, existem outras tecnologias que têm um acabamento um pouco pior, mas esse talvez seja um ponto ainda a evoluir bastante na impressão 3D. Tá? Para você ter realmente um acabamento superior na impressão 3D, ainda são necessários processos posteriores de acabamento. Tá? A performance mecânica das peças por impressão 3D ela é limitada. De novo, as peças por impressão 3D não necessariamente têm má propriedade mecânica, né? Não necessariamente vão ter baixas propriedades mecânicas, mas ainda são limitadas, comparadas com as peças moldadas por injeção, por exemplo, por extrusão, por sopro, né? A performance mecânica ainda é limitada pela própria característica do processo de fabricação, né, essa deposição de camadas, e pelo fato de que, para muitos materiais, a baixa pressão que se utiliza na impressão 3D não permite, primeiro, a total homogeneização das várias camadas de materiais e a construção do maior nível de propriedades que esses materiais podem ter, principalmente falando de materiais cristalinos, né, a pressão que a gente consegue introduzir durante a fabricação com moldagem tradicional, ela favorece aí a construção de uma ordem molecular que traz mais propriedades mecânicas, né? Então, a performance mecânica superior, ela ainda está na moldagem tradicional quando a gente fala aí de peças de alta performance, tá? E, finalmente, a gama de materiais para impressão 3D, ela ainda é limitada. Praticamente você não tem uma limitação real para a impressão 3D, né, de uso de materiais. Praticamente qualquer material pode ser utilizado para impressão 3D. Né, é uma questão aí de você ter o filamento adequado, né, o material com as características adequadas e o equipamento, né, a própria impressora ajustada para as diferentes características do material. Tá? Existem algumas limitações ainda em termos de tipos disponíveis. Então, se a gente está falando, por exemplo, de ABS, do PLA,
nós temos uma gama muito grande, vários tipos desses materiais que foram os primeiros e ainda são os principais utilizados em impressão 3D. Mas quando você vai para essas especialidades, por exemplo, os materiais de engenharia, policarbonato, poliacetal, nylons, que existem esses materiais para impressão 3D, a gama, a quantidade de nylons para impressão 3D é muito pequena, muito restrita comparada com os outros materiais e principalmente com materiais reforçados, né, com cargas de fibras, ainda é bastante limitada a oferta de materiais para impressão 3D, o que acaba também limitando a possibilidade de diferentes performances mecânicas, diferentes possibilidades de acabamento e diferentes possibilidades de aplicação. Tá? Mas a tendência aqui é você ter um aumento bastante grande na quantidade de materiais, à medida que a tecnologia vai evoluindo. Eu acredito que cada vez mais materiais que se assemelham àqueles que são utilizados na moldagem tradicional, que são milhares e milhares de materiais que podem ser utilizados, né? A gente tem aí centenas de milhares de materiais disponíveis para moldagem tradicional, dos mais diferentes tipos. À medida que a tecnologia vai avançando, tanto de impressão, tanto do equipamento, quanto dos próprios materiais, eu acredito que essa gama de materiais aqui ela vai crescer e vai permitir aí também avanços do ponto de vista de utilização dessa tecnologia. E aqui nesse último item aqui é onde se encaixa muito o curso presencial que eu comentei com você, o curso sobre materiais plásticos para impressão 3D, para você poder entender um pouco melhor esse universo, quais são os materiais que são adequados para impressão 3D, quais são as suas principais propriedades, aplicações, quando utilizar um, quando utilizar outro. Então, se você tem interesse em entender um pouco melhor essa questão de materiais para impressão 3D, dá uma olhada no link que está aqui na descrição desse vídeo e você vai poder conhecer, então, esse curso sobre materiais plásticos para impressão 3D, tá certo? Bom, esse é o panorama, então, como a gente pode comparar a impressão 3D com a moldagem tradicional, e eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado no seu dia a dia a resolver algum problema, a desenrolar algum projeto que você esteja trabalhando. Eu fico muito curioso para saber a sua história. Me manda uma mensagem, me deixa um e-mail, deixa um comentário aqui nos meus canais a respeito de como esse assunto, esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia. Me fala também sobre outros assuntos que sejam do seu interesse para que eu possa preparar vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. Me ajuda a divulgar esse conteúdo para a maior quantidade de pessoas possível que pode se interessar pelo tema polímeros, fabricação de peças plásticas, moldagem de termoplásticos, pessoas que estudem e trabalhem na área de polímeros para que a gente possa então ter essa informação disseminada e difundida na comunidade para que todo mundo possa então fabricar peças mais eficientemente e utilizar os materiais de forma mais consciente, tá certo? Lembra de curtir a minha página no Facebook, lembra de assinar o meu canal no YouTube, receba conteúdo por lá também. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá.